Olá pessoal, aqui é o professor Daniel Vieira, professor Bruno Cotrim, na terceira aula do mini curso de Estereoquímica. A gente vai falar hoje sobre quiralidade e simetria. Tudo bem, pessoal? Vamos começar falando sobre isomeria. Isomeria é quando a gente vai comparar dois ou mais compostos, né? Isômeros são aqueles compostos que têm fórmula molecular igual, mas são diferentes entre si. Então a gente tem toda uma taxonomia aqui do que é isomeria, né? A gente começa com a isomeria estrutural, né? Que é essa isomeria que a gente tem conexão entre os átomos diferentes, né? Entre os compostos que a gente está comparando, e aí a gente vai ter isomeria de cadeia, quando a cadeia for distinta entre os compostos, isomeria de posição, onde a posição de uma ramificação ou de um substituinte for distinta, função, quando a função for distinta, né? Lembrando que a gente está comparando compostos que eles têm essa função, posição, cadeia distintos, mas eles têm a mesma fórmula molecular. Metameria, que eu usaria dizer que é um tipo de isomeria de posição um pouquinho particular, né? O que muda a posição do heteroátomo que está interrompendo a cadeia carbônica. E tautomeria, que é um tipo especial de isomeria de função, né? Só que ela é uma isomeria dinâmica, né? Que uma molécula se converte na outra, né? Há uma interconversão por reação que é reversível, né? Um equilíbrio dinâmico. Logo, né? Você sempre tem uma porcentagem de cada um dos dois tautômeros, né? Então, tudo isso que a gente representou aí, que está com os retângulos pintados de branco, né? São referentes à isomeria estrutural. Mas a gente tem um outro ramo aqui da isomeria, que é a estereoisomeria, que tem a ver com estereoquímica. E na estereoquímica, na estereoisomeria, a única coisa que vai mudar é o ordenamento tridimensional desses ligantes, né? As conexões entre os elementos vão ser as mesmas, né? O que vai mudar é quem está para frente, quem está para trás, etc. E dentro da estereoisomeria, a gente vai ver na aula de hoje as duas espécies de estereoisomeria, que são enantiomeria, né? A gente já viu um pouquinho do que são enantiômeros, né? E a gente vai ver, por fim, a diastereoisomeria também, tá? Então era isso. Bom, a gente começa aqui com um exemplo detalhando, né, isomeria estrutural ou isomeria plana, também que vocês vão encontrar esse termo, né, aqui como isomeria de cadeia. Então, uma cadeia linear e uma cadeia normal e uma cadeia ramificada. Então, todos os isômeros, como o professor Bruno falou, eles vão ter a mesma fórmula molecular. Então, são diferentes possibilidades de se conectar átomos, os mesmos átomos, na mesma proporção, para se construir moléculas diferentes. Aqui, alterando pela cadeia, e a isomeria vai ter sempre o nome do que ela modifica. Então, no caso aqui, o que tem diferente entre as duas é o tipo de cadeia, isomeria de cadeia. Aqui, o que tem diferente é a posição, nesse caso a posição da hidroxila, aqui no carbono 2, aqui no carbono 3. Então, vai ser a isomeria de posição. Isomeria de função, aonde eu tenho aqui a função álcool e aqui a função éter. São diferentes conectividades formando funções diferentes. A metameria, como o professor Bruno adiantou, a mudança da posição de um heteroátomo na cadeia. Ou seja, o heteroátomo, a cadeia heterogênea, ela tem um átomo diferente de carbono ao longo da cadeia, interrompendo a sequência de carbonos, e entre uma molécula e outra, a gente tem aqui 2 carbonos de um lado, 2 carbonos do outro, e nessa outra molécula, 1 carbono de um lado e 3 carbonos do outro. Então, essas duas moléculas têm o mesmo número de carbonos, hidrogênios e oxigênios, porém, na hora de se construir uma molécula e outra, a diferença entre elas é a posição desse heteroátomo. E o último exemplo, a tautomeria, onde as moléculas coexistem em equilíbrio químico, né, um equilíbrio dinâmico, ou seja, ambas as moléculas vão coexistir. Então, um exemplo que a gente sempre vê é cetona ou aldeído em relação à sua forma enol. Então, a gente tem aqui a carbonila de cetona e aqui a gente tem uma hidroxila ligada a uma dupla. Então, enol, né? En de dupla e ol de hidroxila. Então, a gente tem ceto-enol, aldeído, equilíbrio ceto-enólico ou aldo-enólico. Outro exemplo também existente é o equilíbrio entre imina e enamina.
onde seria a diferença que ao invés do oxigênio, teria um nitrogênio, formando uma imina, e aqui teria uma dupla com um nitrogênio também, formando uma enamina. Falando um pouco sobre a terminologia, diferentes termos remetem a gente à quiralidade, né? E esses termos são encontrados em materiais de consulta, estudo, como livros, apostilas. E assim, dependendo da tradução, da época da publicação, a gente vai poder encontrar um termo ou outro, tá? E às vezes os termos eles estão ou desatualizados, né? Ou não são exatamente aqueles, mas muitas vezes esses termos são usados como sinônimos, né? Abaixo a gente vai apresentar os principais termos que vocês podem encontrar. Por exemplo, carbono quiral. Foi um dos primeiros termos utilizados. Quando se associava diretamente o carbono assimétrico, aquele que está ligando a 4 ligantes distintos entre si, à quiralidade, tá? Mas hoje a gente sabe que não necessariamente um composto que tem um carbono quiral é um composto quiral. Carbono assimétrico, carbono com 4 substituintes diferentes, tá? Que é aquele carbono que não tem simetria. Carbono estereogênico é o carbono que possui um estereoisômero, tá? Que você pode trocar 2 dos ligantes que estão ligados àquele carbono, você tem um outro tipo de estereoquímica, tá? Em geral, assim, você poderia considerar o carbono estereogênico quase como um sinônimo de carbono assimétrico, né? Centro quiral, centro assimétrico, centro estereogênico é a mesma definição anterior de centro estereogênico, porém mais ampla e pode ser utilizado para qualquer elemento. E estereocentro, um centro com estereoquímica. Falando, né, exemplificando aqui carbonos assimétricos, são átomos de carbono sp3 que tenham os seus 4 ligantes diferentes e apresentam, por isso, assimetria, falta de simetria. E podem, com isso, conferir quiralidade à molécula, desde que a molécula também, como um todo, não tenha simetria. A gente vai ver mais à frente que alguns carbonos, as moléculas que têm alguns carbonos assimétricos, podem ter, por exemplo, 2 carbonos assimétricos dispostos de maneira simétrica na molécula, conferindo para a molécula como um todo simetria. Então, os carbonos são assimétricos, mas a molécula não, tá? Então, aqui a gente tem algumas modificações, né? Quando os 4 substituintes são idênticos, fica mais evidente a simetria. Então, aqui a gente tem um carbono ligado a 4 átomos de cloro e no outro extremo um carbono ligado a 4 átomos de hidrogênio. Aqui fica fácil, né, nesses extremos, a gente perceber como que a gente tem qualquer modificação ou rotação que a gente faça na molécula, a gente percebe que ela se sobrepõe com o desenho anterior. Conforme a gente vai substituindo um cloro por um hidrogênio, por exemplo, a gente já percebe que há perda das possibilidades de trocas para chegar ao mesmo resultado, né? Então a gente vai perdendo simetria, mas ainda não é o caso de uma assimetria, né? A gente vai só reduzindo o grau de simetria. Então quando troca por um hidrogênio, por 2 hidrogênios e até por 3 hidrogênios, né? Repare que a gente consegue girar a molécula, em alguns casos aqui, no caso 120 graus, fez um giro aqui, a gente fez um giro estratégico para que o cloro fique desse lado, do lado direito, e agora os 3 hidrogênios estão aqui do lado esquerdo. Agora imagina que esses 3 hidrogênios não sejam mais hidrogênios idênticos, por exemplo, usando os isótopos do hidrogênio. Então, ao invés do hidrogênio ter um deutério, e ali atrás, ao invés de um hidrogênio também, ter o trítio, que é o outro isótopo do hidrogênio. Agora, não existe mais simetria. Os 4 ligantes do carbono são totalmente diferentes. A gente percebe que ele foi perdendo, a gente foi tirando aqui átomos de cloro e trocando por hidrogênio, para justamente chegar nessa possibilidade de propor uma molécula com um carbono só que tenha 4 ligantes diferentes, né? Então a gente tem agora hidrogênio, deutério e trítio. Eles são isótopos, têm o mesmo número de prótons, mas tem número de nêutrons diferentes. E tem um átomo de cloro aqui. Então a gente tem agora uma molécula sem simetria, uma molécula assimétrica. Nesse caso, o carbono é assimétrico e só tem ele na molécula, então a molécula também é assimétrica.
A gente, além do carbono, a gente tem outros elementos que podem ser assimétricos. Por exemplo, o nitrogênio, em compostos quaternários, onde o nitrogênio está fazendo 4 ligações. N-óxidos de amida e aminas com restrição conformacional. Por exemplo, aqui, o primeiro exemplo que a gente tem é um amônio quaternário quiral, né? O nitrogênio fazendo 4 ligações, aí ele como heteroátomo de um heterociclo, né? Só que em algumas situações, né? Em muitas situações, a gente vai ter um nitrogênio, se você considerar um par de elétrons como um dos ligantes dele, esse exemplo aqui está sendo apontado, isso não vai funcionar muito bem como centro estereogênico. Por quê? Porque esse par de elétrons ele tem uma inversão muito rápida do lado que ele está. Né? Ele pode estar tanto para baixo quanto para cima. Ele pode trocar de posição de uma maneira muito rápida nas condições normais. E isso vai fazer com que ele não tenha uma configuração rígida de quiralidade. Então, a gente não vai observar o fenômeno da quiralidade nesses casos. No entanto, né, em algumas estruturas que são mais rígidas, esse par de elétrons ele vai ter uma configuração mais rígida, né? Ele não vai ficar trocando de posição. Como é o caso aqui nessa molécula, que a gente tem esse biciclo com nitrogênio, que ele vai ter o nitrogênio quiral. Nesse caso, o nitrogênio vai ser quiral. Tá? E nesse caso, o nitrogênio, apesar de neutro, ele é quiral e não pode ser interconvertido devido à já dita restrição conformacional. Além do nitrogênio, outros átomos também podem ser assimétricos, como o enxofre, em sulfóxidos, sulfônios, sulfinamidas, sulfoximinas e N-sulfinilureias. Então, aqui, em cada um desses exemplos de função, a gente vê que o enxofre tem 4 ligantes, e sendo esses 4 ligantes diferentes entre si, esse enxofre vai poder apresentar a assimetria, e se não houver simetria na molécula, no restante da molécula, também vai conferir para a molécula quiralidade. Lembrando que, nesse caso, por exemplo, do sulfóxido, onde eu tenho R1 e R2, é fundamental que R1 seja diferente de R2, porque se R1 e R2 forem iguais, eu já tenho aqui como dividir a molécula em partes iguais, o que é um critério de simetria. Tá? Nos outros casos aqui, é bem mais fácil você ter a assimetria. Nas sulfoximinas também não, né? R1 e R2 têm que ser diferentes entre si. Outro átomo também que pode ser assimétrico é o átomo de silício, em silanos funcionalizados. Então aqui a gente tem alguns exemplos, né, de silício ligado à cadeia carbônica, oxigênio e nitrogênio, ou 2 oxigênios, ou um átomo de flúor e um nitrogênio. Enfim, oxigênio e hidrogênio, carbono e ligações duplas. Né? Então a gente tem aqui várias combinações. De qualquer forma, o fundamental é que a gente tenha os 4 ligantes também do silício sendo diferentes entre si. Se isso acontecer, esse silício também vai apresentar assimetria, e se essa assimetria se mantiver na molécula, a molécula como um todo for assimétrica, vai conferir quiralidade. Além disso, também temos o fósforo como possível centro assimétrico. Né? Aqui temos exemplos de fosfinas, fosfatos e fosfonatos. O sofosbuvir, que é um fármaco antiviral para hepatite C, a gente pode ver que tem seria uma fosforamida, eu diria. O remdesivir, que é um antiviral, pesquisado como anti-HIV, que também tem uma outra fosforamida. E temos aqui um catalisador quiral para hidrogenação, que é o DPAMP, que é uma fosfina quiral, que é utilizada para catálise estereosseletiva. Então, né, o que é a quiralidade? A gente falou de assimetria, falou de quiralidade. Quiralidade é uma propriedade que 2 objetos têm de serem imagens especulares, ou seja, imagem no espelho, uma da outra, e que não podem se sobrepor perfeitamente uma na outra. Como, por exemplo, 2 mãos. Né? A palavra quiralidade vem de quiros, e quiros vem do grego que remete à mão. Né? Então a gente tem aqui
a mão direita e aqui a mão esquerda, como se eu tivesse um espelho aqui no meio e uma fosse a imagem da outra. Se a gente trouxer, né, se a gente arrastar uma mão para cima da outra, a gente só consegue sobrepor o dedo do meio. Os outros dedos, né, os outros dois dedos de cada lado não vão se sobrepor. Então, a mão é um exemplo de um objeto que é quiral. E quando a gente fala de objeto, esse objeto também pode ser molécula. Às vezes a simetria não está explícita, sendo necessária alguma movimentação na molécula ou nas suas ligações. Então vamos ver aqui o exemplo desse ácido dicarboxílico e hidroxilado. A gente vê aqui que essa molécula, dessa maneira, a gente não percebe que ela tem simetria, porém, se a gente fizer uma rotação, deixar essa parte fixa e fizer uma rotação na outra parte da molécula, a gente tem ela com essa maneira, com essa conformação. E aí, essa conformação a gente pode representar desse jeito e passar aqui o espelho, né? Imaginar um espelho e fazer a sua imagem. Entretanto, a gente percebe rapidamente que essa imagem aqui, ela é idêntica, ela pode ser sobreponível, perfeitamente sobreponível à molécula da esquerda, certo? Diferente aqui das outras duas representações. As outras duas representações, você já tem um resultado ligeiramente diferente. Continuando aqui com a quiralidade, ao espelhar um objeto, é obtida uma imagem virtual, né? Ao girar essa molécula, você evidencia que o objeto e sua imagem especular, elas são diferentes, né? No caso, se o seu objeto for quiral, né? Aqui a gente colocou, nesse primeiro exemplo, né, alguns pontos de referência que eles mudam de posição quando você espelha a molécula, né? E você, quando vai tentar fazer esse exercício de tentar desenhar a imagem especular de uma molécula, se basear um pouco nisso, por exemplo, que esses pontos vão ficar equidistantes em relação ao espelho, na hora de você representar a imagem do espelho, né? Então, a gente pegou esse composto 2, né, e giramos ele 180 graus num eixo vertical para provar que ele é diferente do composto 1, né, que era o composto original que foi espelhado, né? Então, isso provou que esses compostos são distintos entre si. Então, em qualquer posicionamento, né, se a quiralidade existe, em qualquer posicionamento do espelho, a imagem originada ela vai ser diferente, né? Eu vou ter que ter a mesma formação de imagem, independente da posição do espelho, né? Então, ela vai ser, nesse caso aqui, a gente viu anteriormente o espelho no eixo aqui do slide, e agora a gente botou um espelho mais enviesado aqui, mais de forma mais lateral, como se estivesse atrás da molécula, né? Não do lado da molécula. E aí que imagem que isso vai formar? Essa molécula, que essa cadeia está no plano, e essa hidroxila está se afastando do plano do desenho e se aproximando da gente que está vendo esse desenho. Uma imagem aqui, do outro lado do espelho, ela formaria como? A cadeia no plano continuaria no plano, só que se essa hidroxila está se afastando do espelho em direção a gente, a imagem, também a hidroxila vai se afastar do espelho, só que agora não em direção a gente, mas em direção mais para trás ainda, se afastando mais ainda, né? Quando a gente pega essa molécula e gira, nesse mesmo giro de 180 graus, a gente repara que eu não consigo sobrepor totalmente. Então, eu sobreponho o carbono, a hidroxila, sobreponho o hidrogênio, que não está explícito aqui, mas a metila e a etila estão invertidas, certo? Se eu pego a molécula antes de girar, e eu tivesse pego ela aqui e trazido para cá, eu ia conseguir sobrepor toda a cadeia carbônica, né? Então, metila do lado esquerdo e etila do lado direito, porém, a hidroxila e o hidrogênio estariam invertidos, né? A hidroxila aqui está para frente, aqui está para trás, e no objeto real o hidrogênio está para trás, e na imagem o hidrogênio está para frente, certo? Então, sempre dos 4 substituintes diferentes, você consegue sobrepor 2 por vez. Quando você faz alguma movimentação, você sobrepõe os outros 2, mas os 2 anteriores deixam de estar alinhados.
Então, você não sobrepõe totalmente. Esse é o critério da quiralidade. É quando você gera uma imagem e essa imagem não consegue ser plenamente sobreponível ao objeto que deu origem. E aí a gente chega no plano de simetria, né? Se a gente falou que, em geral, a gente não pode afirmar categoricamente o composto que tem um centro assimétrico que ele é quiral, né? Em geral, a gente pode afirmar que se um composto não possui um plano de simetria, e a gente vai explicar o que é um plano de simetria, ele vai ser quiral. O plano de simetria é esse plano imaginário, tá? É uma operação matemática que divide um objeto em duas metades que são imagem especular entre si, né? Então aqui a gente tem o primeiro exemplo do metilciclohexano, que você consegue achar facilmente um plano de simetria, né? Então a gente divide a molécula em duas metades que a gente diz iguais, né? Temos o segundo exemplo também, que consegue cortar, né, em duas metades. E temos aqui o exemplo do pentano, que você poderia até imaginar mais de um plano de simetria. Um é esse que está representado aí, colocando 2 carbonos e meio para cada lado. Mas se a gente observasse a molécula de pentano de um outro ponto de vista, um ponto de vista por cima em relação à representação do pentano como está aí, né? A gente poderia imaginar um segundo plano de simetria cortando cada átomo de carbono pela metade, né? E esse seria o segundo plano de simetria. Já os compostos quirais, eles não têm plano de simetria. Eles são, portanto, chamados de compostos assimétricos. Então, quando você não encontrar um plano de simetria, é porque esse composto é quiral. Então, né, para reforçar, o centro estereogênico ele vai ter um elemento com 4 ligantes distintos entre si. Aqui a gente tem alguns exemplos de moléculas que apresentam isso, né? O butandoisol, que a gente já falou na aula anterior e está falando hoje nesse também. A fenilalanina, né? Um aminoácido importante, fundamental aí para o desenvolvimento de vários seres vivos. No caso aqui tem um carbono, né? O carbono do aminoácido, né? O carbono ligado ao grupo amino e ao grupo ácido. Ele tem estereoquímica definida como S. Né? A treonina, que a gente usou de exemplo também na aula anterior, a gente tem aqui 2 centros assimétricos. E um exemplo muito curioso que é o omeprazol e o esomeprazol, aonde o omeprazol é uma mistura racêmica, ou seja, uma mistura de 50% dos 2 enantiômeros possíveis, e o esomeprazol, que é um enantiômero puro. Ambas as moléculas são usadas para problemas estomacais, para redução, para inibidores de bomba de próton, né, bombas que geram acidez no estômago. Entretanto, o enantiômero puro ele é mais eficiente do que a mistura. Então, ele foi desenvolvido uma forma de conseguir se produzir apenas um dos 2 enantiômeros possíveis e não a mistura, porque ganha-se e tanto em qualidade como em utilidade clínica. Os estereoisômeros são aqueles isômeros, como dito anteriormente, que eles possuem a mesma conectividade entre os átomos, né? Mesma conectividade das ligações, mas a distribuição dos elementos no espaço tridimensional é distinta. E a gente já viu também anteriormente que os estereoisômeros eles podem ser divididos em enantiômeros, né? Que são esses compostos que são imagens especular um do outro, mas distintos entre si, a gente já viu anteriormente. E a gente tem como novidade aí os diastereoisômeros. Os diastereoisômeros vão ser todos os enantiômeros, os diastereoisômeros vão ser todos os estereoisômeros que não entram na classificação de enantiômeros. Repetindo, os diastereoisômeros são todos os estereoisômeros que não entram na classificação de enantiômeros. Então, a enantiomeria, né, são os estereoisômeros que são imagem espelhada, especular, né, de um espelho plano entre si. Então, a gente tem aqui a molécula 1, desenha-se um espelho e desenha-se a molécula, a imagem, né, dessa molécula. Como é que a gente vai desenhar essa molécula? A partir do espelho, que é o ponto de referência, a gente faz o mesmo desenho da molécula do lado esquerdo do espelho.
Então, se a gente tem aqui um carbono e aí vem fazendo uma cadeia de 4 carbonos, a gente faz a mesma coisa se afastando do espelho. Essa hidroxila está aqui no carbono 1, 2, 3, no terceiro carbono a partir do espelho. E aí a gente vai colocar uma hidroxila também no terceiro carbono a partir do espelho. Se está orientado para frente, ela também vai ser orientada para frente. Então ela tem que ficar aqui exatamente igual ao objeto que dá origem. Quando a gente faz aquele giro que a gente já mostrou em outras ocasiões, a gente percebe que para colocar ela do mesmo formato da molécula 1, a gente percebe melhor a diferença, porque a posição da hidroxila se alterna. Né? Lembra que aqui você tem a hidroxila voltada para frente, quando você gira ela, ela vai ficar voltada lá para trás. Quem está voltado para frente aqui é o hidrogênio, que não está explícito. E a gente pode ver a isomeria do tipo enantiomeria com mais de um centro quiral, com mais de um centro estereogênico. Nesse caso, a gente pegou o caso dessa molécula, que é a treonina. Para ter o enantiômero da treonina, você tem que inverter os dois centros estereogênicos. Então, quando a gente tem mais de um centro estereogênico, para haver a enantiomeria, há de se ter a inversão de todos os centros estereogênicos. Então, observem que invertendo os dois centros estereogênicos, um é a imagem especular do outro e, portanto, são enantiômeros. Aqui a gente tem um exemplo ainda com a treonina, mostrando as possibilidades de enantiômeros. Então, quando eu tenho os dois centros invertidos, como o Bruno acabou de falar, eu tenho aqui a hidroxila para frente e a amina para trás. Nessa molécula do outro lado do slide, eu tenho a hidroxila para trás e a amina para frente. Então, ambos os centros estão invertidos. Esses dois da ponta são enantiômeros. Mas e se houver a inversão apenas de um centro? Ou seja, aqui eu tenho hidroxila para frente no meio, e aqui eu tenho a amina para trás e aqui a amina para frente. Então, houve inversão apenas da amina. E dessa molécula do meio em relação à molécula da direita, eu tenho a inversão da hidroxila apenas. Essa molécula do meio, ela é um diastereoisômero das moléculas das pontas. Né? Essa molécula ela é um isômero espacial, porque ela tem todos os requisitos das outras isomerias, então a cadeia é igual, a função é igual, né? Tudo igual, o tipo de cadeia, o tipo de posição, tudo é igual. O que vai mudar vai ser o arranjo espacial. Então, por isso ela é um estereoisômero. Porém, essa molécula do meio não é a imagem nem da molécula da esquerda, nem da molécula da direita. Então, ela não é enantiômero de nenhuma das duas. Então, ela vai ser um isômero espacial que não é enantiômero, é o chamado diastereoisômero. Então, essa molécula do meio, ela é diastereoisômero das moléculas das pontas. Continuando na diastereoisomeria, quando a gente tem isomeria E e Z, né, ou cis e trans, a gente pode dizer que eles também são diastereoisômeros. Por quê? Eles não são imagem espelhada um do outro, né? Aí o isômero cis ou isômero Z comparado com o isômero E ou trans, né? Eles não são imagem espelhada um do outro. Mas a única coisa que está mudando é a disposição tridimensional dos átomos, né? Então, nesse primeiro exemplo aí, a gente vê, e no exemplo aí do ciclohexano substituído, a gente também vê que ele, nesse caso, até mais claro, né? Que há uma diastereoisomeria, né? Porque um dos centros, nesse caso aí, um dos centros estereogênicos só que muda a sua posição do ligante. Outra coisa importante se falar em relação aos centros assimétricos e as moléculas que possuem eles é o cálculo do número de estereoisômeros que a gente pode fazer. Então, a gente tem que fazer esse cálculo baseado no número de carbonos assimétricos. Esse número de estereoisômeros possíveis, máximo, ele vai ser 2 elevado ao número de centros estereogênicos, certo? Então, aqui numa molécula que tem um centro estereogênico, né, um centro assimétrico, a gente vai ter 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 é 2. Então, vamos ter 2 possíveis estereoisômeros. Por quê? Para cada centro assimétrico, esse centro pode ser R ou pode ser S. Então, ele tem 2 possibilidades.
A cada centro a mais, eu tenho duas possibilidades, vezes 2, vezes 2. Então, vai ser 2 vezes 2, um número de vezes que vai ser igual ao número de centros. Então, aqui já nesse outro slide, a gente vê o caso da treonina novamente, que tem dois centros estereogênicos, né? Estão marcados aí por asteriscos. E a gente vai ter 4 estereoisômeros, né? Porque tem duas possibilidades em cada, 2 vezes 2, 4 estereoisômeros. E abaixo a gente tem o exemplo de um açúcar com 3 centros estereogênicos, ou seja, cada um deles pode estar para frente ou para trás, então a gente vai colocar então, o número de possíveis estereoisômeros como sendo 2 elevado a 3, ou 2 vezes 2 vezes 2, o que dá igual a 8 estereoisômeros. E aqui, só para confirmar, né, para demonstrar esses 8 estereoisômeros possíveis, a gente tem aqui representado todas as 8 moléculas com todas as combinações possíveis de para frente e para trás de cada hidroxila dessa. Então, eu vou ter, né, uma série de moléculas RS, RRR, SSS e todas as combinações de R's e S's possíveis de cada centro desse. Então, a gente começa aqui com quando você vai resolver um problema desse, né, se em algum momento você precisar resolver, desenhe todos os isômeros, estereoisômeros possíveis da molécula dada. Então, você começa por todas as moléculas com a mesma orientação, né? Então, todas para frente, por exemplo. Depois inverte todas para trás e aí depois você vai fazendo combinações disso. Uma para trás e duas para frente. Depois, duas para frente e uma para trás. E você vai testando todas elas, mas sabendo que você tem que chegar a 8 estereoisômeros, que você já fez a conta previamente, certo? E aqui a gente representa os 4 possíveis estereoisômeros da treonina e a gente vai analisar as relações de isomeria entre eles, né? Então a gente tem aqui, entre 1 e 2, a gente vê que é a inversão apenas de um estereocentro, então aí no caso vão ser diastereoisômeros. 1 com 3, temos a inversão de dos dois centros estereogênicos, portanto, como eles vão ficar um à imagem do espelho do outro, eles vão ser enantiômeros. Já 1 em relação a 4, novamente, inversão de apenas um centro estereogênico, é uma relação de diastereoisomeria. Seguindo, 2 em relação a 3, inversão de apenas um centro estereogênico, temos diastereoisomeria. 2 em relação a 4, temos inversão dos dois centros estereogênicos, né? Então tratam-se de imagem especular um do outro, então são enantiômeros. E por fim, 3 em relação a 4, inversão de apenas um estereocentro, então são diastereoisômeros. E com isso, a gente esgota todas as possíveis relações de estereoisomeria entre os 4 estereoisômeros da treonina. E aí surge uma questão interessante, que é a questão dos compostos meso. Então, a gente tem estruturas que possuem carbonos assimétricos, mas o posicionamento desses carbonos nas moléculas gera um plano de simetria. Logo, a imagem no espelho é totalmente sobreponível e, portanto, a molécula é aquiral. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, do 1,3-dimetilciclohexano, né, das 4 possibilidades de estereoisômeros dessa molécula. Então, a gente tem aqui, onde eu tenho as 2 metilas para frente, as 2 metilas para trás, uma para frente, uma para trás e outra para frente. Reparem que 1 e 2 são diastereoisômeros. Eu tenho a inversão apenas de um dos centros. Um se mantém e um se inverte. Em relação a 1 e 3, eu também tenho diastereoisômeros, né? Onde esse daqui se inverteu e o outro se manteve. Em relação a 2 e 3, a gente já viu, né? A gente imagina aqui um espelho no meio deles e eu tenho os 2 centros invertidos. Então, eles são enantiômeros. Porém, entre 1 e 4, a molécula é possível de ser dividida ao meio e um lado é idêntico ao outro. Então, a molécula tem simetria. Significa que a molécula 1 e 4 é a mesma molécula, o mesmo composto. E esse composto é chamado meso, porque ele apresenta simetria. Então, nesse caso aqui, a gente tem 2 centros, teria a conta de 2 elevado a 2, 4 isômeros possíveis, porém, pela simetria, eu só tenho 3.
porque o composto 1 e 4 são idênticos, e eu tenho ainda o composto 2 e 3. Então, eu tenho aqui não 4, mas 3 moléculas, sendo que a molécula meso é a molécula aquiral. Lembrando que o composto meso ele vai ser aquela exceção à regra do que a gente falou anteriormente, né? Porque fica se pensando muito que o composto que tem um centro assimétrico seria quiral, né? Mas nem sempre, né? Então, o composto meso é aquele composto que tem centros assimétricos, mas não é quiral como um todo. A gente tem outro exemplo aqui de composto meso, que é um pouco mais difícil de analisar, né? Que é o caso do ácido mesotartárico. Vocês vejam aqui que o ácido mesotartárico, para a gente ver que ele tem um plano de simetria, a gente tem que girar metade da molécula a 180 graus. Lembrando aqui que a ligação simples, a ligação sigma, ele tem rotação livre, é claro, em geral, né, se não tiver muito impedimento estéreo. Então, vamos girar 180 graus e a gente vai ver que esse ácido mesotartárico, esse isômero do ácido tartárico, ele vai ser igual a 1, certo? Ele vai ser igual a 1. E aí a gente pode representar os outros possíveis estereoisômeros aí do ácido tartárico, tá? Só que a gente observa que o 1, ele tem um plano de simetria, né? Como ele está representado aqui, é muito fácil a gente ver o plano de simetria. O que não era com o ácido tartárico como estava representado anteriormente. Não era fácil de observar o plano de simetria. Bom, além disso, 1 vai ser igual a 4. Observem que 4 é igual a 1, só que se observado por trás, ele teria a mesma... ele estaria representado igual a 1. Ou, de uma maneira alternativa, se você pegar 1 e girar 180 graus num eixo vertical, ele fica igual a 4. Ou seja, 1 e 4 são a mesma molécula. São o que a gente chama de composto meso, né? Composto meso, aquele composto que tem centros assimétricos, mas não é assimétrico como um todo, não é quiral, tá? Então, resta então 2 outros estereoisômeros, né? Esses sim são quirais, né? Inclusive 2 é enantiômero de 3. Podemos ver que há uma completa inversão dos 2 centros estereogênicos, né? E a relação do composto meso, 1, em relação a 2 é de diastereoisômero, e em relação a 3 também é de diastereoisômero. Aqui, né, fica explicitado o plano de simetria, como se corta a molécula, e a movimentação que a gente pode fazer para confirmar que uma molécula é idêntica a outra. Então, que o desenho da molécula 1 é igual ao desenho da molécula 4, então se trata da mesma molécula. E aqui também a resposta, né, das relações entre eles, que o professor Bruno já falou. Né? 1 e 2 são diastereoisômero, 1 e 3 são diastereoisômero também, 2 e 3 são enantiômeros, e 1 é igual a 4, então não existe 1 e 4, mas é a mesma coisa, é o composto meso, que é aquiral. Bom, era isso que a gente tinha para a aula de hoje, e segue aqui umas referências de sugestão de consultas de livros, de site, perfis e hashtag. Como livro, a gente recomenda o livro Química Orgânica de Silva e Colaboradores, né? E recomendamos também outros livros de química orgânica, como o Solomons, o McMurray, o Klein, o Carey, o Allinger e o Clyden. E como livro específico do assunto estereoquímica, a gente recomenda a Introdução à Estereoquímica e Análise Conformacional, do Juaristi Colaboradores, né, da editora Bookman. Aqui seguem algumas referências para consulta, além dos livros, né, canais do YouTube, aplicativos e programas interessantes para desenhar e estudar química, né, alguns perfis do Facebook que trazem um pouco de química, tanto de forma mais contextualizada, às vezes de forma mais bem-humorada, mas que é sempre bom estar vendo mais sobre química. Alguns perfis do Instagram, né, e algumas hashtags que ajudam você a encontrar perfis interessantes. Mas era isso, muito obrigado a todos por nos assistirem, e se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, nos ajude aí com o algoritmo para a gente atingir mais pessoas aí com nossos vídeos. Muito obrigado aí pela atenção.
É isso aí, pessoal. Obrigado. Segue a gente lá no Instagram, YouTube e Facebook. Obrigado e até a próxima.